de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2. Tá bom. Não. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 16. Sentados mesmos. Capítulo 2, verso de 1 a 16, a palavra de Deus nos diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado, por ninguém. Pois ninguém conhece a mente do Senhor, que eu possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que o Senhor abençoe com as tuas palavras. Oramos, irmãos. Eterno Deus, Pai da glória, da eternidade, nos conceda a graça de podermos compreender a Tua palavra esta noite e praticar no nosso dia a dia. Trabalha, Santo Deus, nos nossos corações, para reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, e sermos purificados. Senhor, nós sabemos que
Só quando reconhecemos a nossa natureza, aquilo que fizemos de errado, é que recebemos a remissão. Então, nesta noite, nos ensina, Pai. Nos ensina, Santo Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a integridade do Evangelho na pessoa de Cristo. Que maravilha, irmãos. Esses versos lidos apontam para a integridade da pessoa de Cristo. O que seríamos de nós sem o Evangelho? Meus amados irmãos, a cidade de Corinto era um dos mais importantes centros da filosofia grega. Era também um dos maiores centros de vida licenciosa do primeiro século. Tanto a prostituição como o homossexualismo eram praticados abertamente na cidade, em ligação com a prática religiosa. Na época, fazia parte. Além de tudo isso, surgiu na igreja falsos apóstolos que tentavam corromper a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus. 2 Coríntios 2, de 1 a 6, nos mostra isso, irmãos. A integridade do Evangelho estava sendo corrompida na cidade. E Paulo vem e prega o Evangelho de Cristo. O Evangelho centraliza na morte de Cristo. O que seríamos de nós, irmãos, se não fosse a morte do Senhor Jesus? E hoje estamos aqui lembrando do grande sacrifício que foi feito pelos nossos pecados. Meus amados irmãos, o conteúdo do Evangelho, no verso 2, nos mostra a morte de Cristo, que é a doutrina central do cristianismo. Não há cristianismo sem a morte de Cristo. Para que Jesus pudesse ressuscitar, primeiro ele morreu. Se ele não tivesse morrido, não haveria ressurreição. Quando ele olha para Marta, e que Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele simplesmente diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. A expiação, irmãos, a morte substitutiva de Cristo é o ponto culminante do Evangelho. Como eu já disse, não há Evangelho sem a morte de Cristo. O Evangelho, irmãos, não é centrado no homem e nas suas necessidades materiais. O Evangelho é centralizado apenas em Cristo. A resolução de se dedicar ao Evangelho, isso nos mostra no verso 1, verso 2, verso 4. Paulo não tem outro tema, outro assunto a não ser Cristo. É tudo em todos. Que possamos sair daqui entendendo que Cristo é tudo para as nossas vidas. Que Cristo precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Que Ele possa reinar. Meus amados irmãos, a maneira de pregar o Evangelho. O verso 4, o verso 3 e no verso 4 a gente vê isso. Embora Paulo fosse apóstolo, ele veio a Corinto sem presunção, mas com humildade e no poder do Espírito. A sua mensagem era sublime. O propósito dele era mostrar exclusivamente
Jesus Cristo que foi crucificado, e que eles soubessem quem era Jesus Cristo, eles não teriam crucificado o Filho de Deus. O propósito, irmãos, ao pregar o Evangelho no verso 5, Paulo quer que eles confiem em Deus e não no mensageiro. Paulo diz: olha, não creia em mim, não acredite em mim, precisamos crer no Evangelho. O mais importante é a mensagem, irmãos, que é o Evangelho, e não o mensageiro. Mas as coisas têm revertido, e dentro das igrejas tem sido mais importante o pregador, o mensageiro, do que Cristo Jesus. E Paulo diz que eu diminua e que Cristo cresça. Essa tem que ser a nossa visão. Por isso que Paulo chega com ousadia, e do verso 1 ao verso 5, ele nos mostra de uma forma maravilhosa que o Evangelho está centralizado na morte de Cristo, para que todos se conscientizassem do grande feito. Ele fez aquilo que eu não poderia fazer, que você não poderia fazer. Você tem noção do que estava esperando vocês? Condenação eterna. E ele disse ao Pai: eu vou pagar o preço, eu vou morrer. Meus amados irmãos, o Evangelho é a parte do plano eterno de Deus. Se você unir o verso 6 ao 9, você vai ver o plano de Deus. O plano de Deus para a tua vida. O plano de Deus para a nossa vida. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. Não é sabedoria humana. Não há sabedoria em mim. Essas palavras, irmãos, não são minhas. Eu não tenho essa capacidade. A verdadeira sabedoria não é a filosofia, mas o Evangelho. A origem da verdadeira sabedoria está no verso 7. Ela procede de Deus e não pode ser descoberta por homens. Ela é uma revelação divina, e ela está tocando em nossos corações, nos ensinando a sermos retos, a sermos justos, a retirar de nós aquilo que nos impede de sermos santos, de sermos verdadeiros, de sermos cristãos. E Calvino disse, irmãos, só conhece a Deus porque Ele se revelou. Isto é uma dádiva, momento de alegria. Deus se revelou na pessoa de Jesus para nos salvar. Pensa que grande amor, que grande maravilha, irmãos. O conhecimento da verdadeira sabedoria está também no verso 8. Esta sabedoria está escondida nas pessoas não regeneradas. As pessoas não regeneradas não têm essa sabedoria, mas as pessoas que foram regeneradas têm essa sabedoria, o discernimento do Espírito Santo, que foi dado a você. É um privilégio único da igreja do Senhor Jesus. Os governantes de Roma e as autoridades judaicas não sabiam de fato quem era Jesus Cristo. E você sabe. Se eles soubessem, jamais teria crucificado. Se eles soubessem a sabedoria de Deus. E hoje nós sabemos que a sabedoria de Deus está em Jesus Cristo. Quer sabedoria? Peça a Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Meus amados irmãos, os dons da verdadeira sabedoria você encontra no verso 9.
o que a percepção humana não pode alcançar, olhos, ouvidos, sentimentos, Deus nulo revelou pelo seu Espírito aos nossos corações. Ele está aqui, irmãos, para te ajudar. Ele está aqui para salvar a tua vida, para transformar a tua vida. Eu fico a pensar naquela mulher com uma grande hemorragia, gastou tudo que tinha, não encontrava solução. Ela simplesmente ouviu falar de Jesus. E ela disse: se eu apenas o tocar. Precisamos nos envergonhar, irmãos, com isso. Acreditamos pouco em Deus. Pedimos tão pouco a Deus. Precisamos acreditar mais, irmãos. Precisamos pedir mais. Nós somos os filhos de Deus. Precisamos sermos mais felizes. Somos turrões, tristes, causadores de contendas. O Senhor nos chamou, irmãos, para sermos livres de espírito. O Senhor nos chamou, irmãos, para uma verdadeira liberdade. E aquela mulher apenas tocou. Hoje é simples, irmãos. Nós temos aqui uma sociedade, com a graça de Deus, mística. Naquela época não existia isso. Ser mulher era ser escrava. Ser mulher era não ter direito nenhum. Quando um pai tinha uma filha, ele quase morria de tristeza. Quando tinha um filho, era uma grande festa. E veja o amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus, que veio trazendo a igualdade. Veja o seu ministério, a forma em que ele tratou as mulheres. E aquela mulher, para tocar no Senhor Jesus, ela quebrou o preconceito, rompeu as barreiras. Ela poderia ser apedrejada, porque só tinha ela de mulher ali. E ela entrou entre os homens, com uma hemorragia, que há 12 anos estava com ela. E quando ela tocou, Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: não, ninguém te tocou, Senhor. É a multidão. É a multidão. E Jesus disse: tocou, porque de mim saiu poder. Que esse poder possa transformar as nossas vidas a cada dia. Que possamos tocar agora no Senhor Jesus. Que possamos sentir o Senhor Jesus e renunciar àquilo que nos impede. Sentimos o poder de Deus, irmãos. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo através da palavra. E palavra de Deus, do verso 10 ao 16. Nossa salvação envolve a Trindade. Ninguém pode ser salvo a não ser pela graça eletiva de Deus. Está no verso 7, irmãos. Pela morte substitutiva de Cristo. Está no verso 2. É pela ação regeneradora do Espírito Santo. Versículo 12. Que habita nos crentes. Sonda-os, crentes. E as coisas profundas de Deus são reveladas aos nossos corações. Não se conhece as coisas de Deus sem ter o Espírito Santo. Ele nos guia e ensina através
da palavra. É importante que os crentes tenham tempo para ler e meditar a palavra, pois o Espírito o iluminará e Deus falará aos seus corações, guiando-os em seu caminho. Meus amados irmãos, a palavra de Deus leva os crentes à maturidade espiritual, a sermos maduros. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que a gente vem fazer na igreja? Estamos buscando a maturidade espiritual, lutamos pela perfeição, lutamos, irmãos, para sermos perfeitos. Meus amados irmãos, os que não são cristãos não entendem, porque elas se discernem espiritualmente e não podem entender o Espírito, não aceita, porque o Evangelho parece loucura para eles. O homem espiritual tem uma mente de Cristo, pois ele se discerne as coisas de Deus. Nós temos a mente de Cristo, e por termos a mente de Cristo, somos abençoados dia após dia. Meus amados irmãos, esse é um momento de festa, de alegria. Eu quero concluir dizendo: rejeitar o Evangelho é rejeitar a sabedoria de Deus. A mensagem da cruz não é deste mundo, por isso parece loucura para os homens. A mensagem da cruz foi ordenada antes deste mundo, irmãos. Verso 7 e 8. A mensagem da cruz traz-nos bênção para além deste mundo. A mensagem da cruz, da morte e a ressurreição, nos leva para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Eu vou pedir que um irmão aí na plateia ore no nome do Senhor Jesus.